Mulheres em Foco de hoje vai estar tratando sobre um assunto muito importante, que é o prazer em servir. O prazer em servir ao Senhor. Salmos fala o seguinte, que tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e na tua presença há delícias perpetuamente. Então significa que servir ao Senhor é maravilhoso, é agradável, é prazeroso, nos traz alegria, traz aquele sentimento de estarmos completas. Nós não servimos ao Senhor por pressão, por medo, mas por prazer. E temos sempre que procurar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque Ele nos deu talentos. Eu venho de uma família de mulheres muito talentosas, que bordam, que costuram, são educadoras. Eu posso não fazer exatamente aquilo que elas fizeram tão bem quanto, mas eu herdei este talento. Me casei com um missionário e quando nós nos casamos, eu quis colocar todos aqueles talentos que eu aprendi em prática e para fazer com que a minha vida de missionária fosse algo mais prazeroso, né? Tivesse vontade de estar todo dia com o povo, com a igreja. Então eu me lembro que uma das primeiras coisas que nós fizemos foi ensinar o idioma do inglês. Aí você pergunta, mas isso aí é espiritual? Se tornou. Sabe por quê? Porque nós ganhamos muitas almas, foram batizadas em nome de Jesus, receberam o Espírito Santo e Deus nos usou por este meio para ganhar alguns. Também eu fazia muito encontro, fazia lanche, fazia chá e ensinava a palavra de Deus. Eu me lembro uma vez nós fizemos um concurso de avental. E uma das pessoas que ganhou esse concurso, eu perguntei, o que fez com que você entrasse aqui na igreja? Ela falou assim, a decoração. Eu falei, como ninguém te convidou? Ela disse, não, todas as vezes que eu passava na igreja, do lado de fora, eu achava linda essa igreja. Eu falava, um dia ainda vou entrar, um dia eu vou entrar. E aí eu entrei e aqui estou. Então a coisa foi tão interessante porque nós não ganhamos as pessoas da mesma maneira. Tem uma que você vai dizer, desce da árvore, porque hoje o Senhor quer falar contigo. Quanto que você ia imaginar que uma pessoa, Jesus, ia ganhar e estaria pendurado numa árvore ouvindo a palavra de Deus? Outros, se você é Dorcas, tem pessoas que estão precisando desse talento seu para fazer roupas, né? Outros fazem muita coisa boa na cozinha e vendendo. Angariamos fundos para construção, para enviar missionários. Então Deus tem usado vários talentos, várias pessoas. E o importante é tudo que você fizer para a obra de Deus, faça de uma maneira equilibrada, nem de mais e nem de menos, da maneira apropriada, como condiz uma santa do Senhor Jesus. E é importante que você saiba que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós somos importantes no seu reino, amém? E a igreja do Senhor está caminhando. A palavra de Deus diz que bem-aventurados sois vós quando o Senhor vier vos encontrar trabalhando, ganhando alma, sim. Se você é uma Maria, que você tem uma possibilidade de ter na sua casa um quarto muito grande para você ter os seus encontros de oração, muito bom. Cada um na sua área. E tem pessoas, irmãos, que dependem de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor, tem o passado que não é muito bom e precisa chegar num ambiente cristão. Olha, deixa eu falar outra coisa para você hoje. A filha do rei se veste como um rei, fala como rei e caminha como rei. Você que tem dito assim, eu jamais me casarei com um missionário, com um pastor, é muito trabalho, tem muito problema. Olha, você está perdendo uma grande bênção. Que você ore diferente. Senhor, se esta for a vontade de tua vontade para a minha vida, que isso aconteça, para que você seja adjutora, para que o seu talento possa ser compartilhado com várias pessoas. Procure qual seja a boa, agradável vontade de Deus na sua vida. Eu quero que você ouça essas duas mulheres de Deus maravilhosas que tem umas gotas de sabedoria para você. Por que eu chamo de gota? Porque o Senhor é o dono do saber.
e nós adquirimos uma porção desta sabedoria. E essas mulheres são mulheres experientes e podem compartilhar contigo a vida que tem levado. Então, que Deus te abençoe rica e poderosamente e que você saia daqui pensando diferente e dizendo: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade e o teu querer. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eunice Macena, eu sou esposa do pastor Gilmar Macena e servimos aqui na igreja do Quadra Norte, em Londrina, Paraná. Eu sou filha de pastor e cresci acompanhando o ministério do meu pai. E com o passar dos anos, na minha adolescência, na minha juventude, eu me convenci de que eu não gostaria de ser uma esposa de pastor. Então, quando eu namorava aquele que hoje é o meu esposo, eu tinha esse pensamento. E ele me dizia que ele gostaria de ser um pregador da palavra. Nos casamos e com 2 ou 3 anos de casamento, ele foi separado para ser auxiliar da igreja e também líder de jovens, tendo assim a oportunidade de fazer aquilo que ele sonhou por muito tempo, que era ser um pregador da palavra de Deus. A necessidade da igreja foi surgindo, ele foi consagrado a obreiro e na oportunidade, naquela igreja onde nós servíamos, houve a necessidade dele substituir o pastor local. E logo ele foi então consagrado a pastor aspirante. Aí eu dizia comigo: puxa vida, agora eu já sou uma esposa de pastor. O que fazer? E Deus havia trabalhado no meu coração. A rejeição que eu sentia a essa função, a esse cargo, a essa responsabilidade de esposa de pastor, passou então a ser uma preocupação. Deus havia trabalhado dentro do meu coração e eu nem havia percebido. Eu já não rejeitava mais o fato de ser uma esposa de pastor. E eu comecei a me preocupar com aquilo. Como eu poderia ser uma esposa de pastor? Como a igreja me veria como esposa de pastor? Então eu busquei ao Senhor, eu fui para a presença do Senhor e disse ao Senhor que eu queria ser aquilo que o Senhor havia sonhado para a minha vida. E eu estudei, eu li, eu busquei informações de como eu poderia me proceder melhor na casa do Senhor como esposa de pastor. Graças a Deus, estamos servindo aqui em Londrina, na IPUB. Já há 23 anos, meu esposo foi consagrado a pastor. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ser esposa de um servo do Senhor. Muitas jovens hoje rejeitam esta função de esposa de pastor. Mas eu digo a você, não rejeite aquilo que o Senhor colocou no coração do seu esposo, que é ser um ministro do Evangelho. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Seja uma esposa de pastor segundo o coração de Deus. E não deixe que o sonho do seu esposo se torne um pesadelo, mas seja aquilo que ele gostaria que você fosse, uma mulher de Deus, uma mulher que serve ao Senhor. Seja uma grande mulher ao lado de um grande homem de Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor a minhas amadas irmãs em todo o Brasil. Meu nome é Marta Sueli, esposa do pastor Geraldo Afonso. Estou passando para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Estamos casados já há 41 anos e temos experimentado muitas coisas diferentes no nosso casamento e no nosso ministério. E podem acreditar, tem sido coisas maravilhosas. Depois da salvação, uma das melhores coisas que eu já fiz foi me casar com um homem de Deus. Quando me casei com ele, ele já era um ministro do Evangelho. E sei que muitas jovens hoje ficam receosas de casar com um homem ou um rapaz que esteja envolvido no ministério, na obra de Deus. Mas isso é um engano, porque a nossa vida tem que ser baseada em oração, em um bom testemunho. E nós mulheres
temos que esforçar para sermos boas donas de casa em primeiro lugar. Mas isso não quer dizer que a obra de Deus fique em segundo lugar, porque a obra de Deus ela começa dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. E os nossos maridos e os nossos filhos, eles vão ver o nosso testemunho. E nós juntos, eu e meu esposo, temos vencido muitas batalhas que têm vindo nos nossos caminhos. Mas a oração, o respeito mútuo, a submissão e buscando sempre agradar um ao outro. O segredo é procurar reconhecer o meu lugar como mãe e esposa. Não procuro me intrometer onde não me cabe. Procuro falar pouco e ser objetiva. E vivo uma vida com muita alegria. Lembrem-se do segredo: oração, respeito mútuo, submissão e buscando sempre agradar um ao outro. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas quando nós nos colocamos a fazer a sua vontade. Deus abençoe a todas.